Olá, esse é o vídeo relatório referente ao experimento de secagem, realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, ministrado pelo professor Marinto Bastos Quadri, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiramente, antes de iniciar o detalhamento do experimento, vale relembrar a principal função da operação unitária de secagem, que consiste na remoção de umidade de uma substância por evaporação em uma corrente de gás. A secagem é amplamente utilizada na indústria química de alimentos. Em processos químicos, pode-se destacar a produção de papel e celulose e de cerâmica. Na indústria de alimentos, tem-se a secagem de grãos e de frutas, como alguns exemplos. Existem ainda inúmeras outras aplicações, e a cada ano que passa surgem equipamentos mais modernos e sofisticados para realizar tal operação. Esse gráfico representa uma curva normal de secagem. No início, a temperatura do sólido é menor que do ambiente, e o calor transferido para o sólido não só o seca, mas como também aumenta sua temperatura. Em seguida, tem-se uma temperatura do sólido igual à do ar, e nesse momento ocorre uma taxa constante de secagem, onde a temperatura do sólido é igual à temperatura de bulbo úmido do ar. A partir daí, a taxa de secagem diminui. Resumidamente, a maior parte da energia que era utilizada para secar o sólido passa a ser utilizada para aumentar a temperatura na superfície do mesmo. O secador é composto basicamente por ventilador, psicrômetro, medidor de vazão, potenciômetros e aquecedores, que são as resistências elétricas, câmara de secagem, suporte para pendurar o corpo de prova, termoparos ligados ao microcomputador e balança semianalítica. O material a ser submetido ao processo de secagem é um corpo de prova, esfera de argila queimada, de 5,5 cm de diâmetro e 133,4 gramas de massa seca. Os únicos dados obtidos durante o experimento são os demonstrados a seguir. Vale ressaltar que dos 3 até os 15 minutos foram registradas as massas da bolinha de 3 em 3 minutos, e dos 15 até o tempo final do experimento, que se encerrou aos 90 minutos, esses dados foram coletados de 5 em 5 minutos. A partir dos dados coletados, a seguinte curva de secagem foi traçada, onde temos a umidade em base seca, já calculada em função do tempo em minutos. Percebe-se um comportamento praticamente linear, até o ponto aproximado de 20 minutos. A partir daí, tem-se uma curva mais suave e instável, até o final do experimento. A taxa de secagem é calculada através da derivada da curva do gráfico anterior, representada pela equação mostrada abaixo do presente gráfico. Ela é dada pela variação da umidade em cada ponto. As derivadas foram obtidas analiticamente através da curva de secagem apresentada anteriormente. O ponto de inflexão, visível no gráfico, define a taxa constante de secagem. Após a obtenção do valor da taxa constante de secagem, é possível calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa experimental, que é dado pela relação destacada a seguir. O valor de m representa a massa molar aproximada do ar, e os valores de H serão encontrados através da carta psicométrica. Durante o experimento, anotou-se os valores de temperatura de bulbo úmido e bulbo seco. Vale ressaltar que esses valores foram fornecidos pelo próprio equipamento utilizado no experimento. Para a obtenção do valor da umidade, foram calculados os valores médios dessas temperaturas ao longo do experimento. A temperatura de bulbo úmido média foi de 22,5 graus Celsius e a de bulbo seco foi de 28,2. Com isso, o valor de HD encontrado na carta psicométrica foi de 0,0168 gramas de água por gramas de ar seco. Agora, para se determinar a umidade de saturação HW, utiliza-se a temperatura de bulbo seco sendo 90 graus Celsius, que é a temperatura absoluta do ar no experimento. Com o valor da umidade absoluta do ar obtida anteriormente, encontrou-se a temperatura de bulbo úmido para o ar de secagem. A partir desse valor obtido, traçou-se uma reta paralela ao eixo x, para a obtenção do valor HW, que foi de 0,04 gramas de água por grama de ar seco. Com os valores encontrados para HW e HD através da carta, e conhecendo-se os valores de RC e da massa molar do ar, é possível obter o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa experimental. Agora, será calculado o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa teórico, a fim de se comparar com o experimental e, na sequência, determinar o erro associado do experimento. A correlação utilizada para se determinar o coeficiente teórico é a de Whittaker, destacada a seguir. Os valores de Reynolds e Schmidt foram encontrados com parâmetros obtidos na literatura e, por fim, encontrou-se então o valor do coeficiente teórico. Foi feita a conversão da unidade do coeficiente teórico para a mesma do coeficiente experimental, e o erro obtido então foi de 25,6%. Erro esse justificado, entre outras coisas, pelas variações de temperatura na sala durante o experimento. Porém, o valor encontrado foi considerado satisfatório. A partir de agora, serão solucionados os 3 problemas propostos para o experimento.
No primeiro, pede-se para determinar qual seria a taxa de secagem de água, em gramas por minuto, em uma esfera de 15 cm de diâmetro, de material idêntico ao do experimento, após decorridos 50 minutos do início da secagem. E pede-se então para determinar para cada condição de secagem utilizada no experimento. Primeiramente, foi calculada a massa total da nova bolinha, e a massa obtida foi de 1.724 gramas. A seguinte equação foi utilizada para se obter a taxa de secagem da nova bolinha, para o tempo de 50 minutos. Na equação demonstrada a seguir, foi isolada a variável RT e com os dados substituídos na equação, encontrou-se o valor da taxa de secagem, de 14,0404 gramas de água por metro quadrado por minuto. Para o segundo problema, se propõe o seguinte. Você pretende projetar um secador para secar pelotas de argila idênticas às usadas no experimento. As condições de secagem são as mesmas de um dos experimentos realizados, sendo que as esferas entram saturadas e você deseja que a umidade das mesmas se reduza apenas à metade da saturação. Forneça as dimensões com as devidas considerações para o secador, sabendo-se que o mesmo deve ter uma capacidade de secagem de 2 toneladas por hora de material úmido saturado. Determinar também a produção de material nas condições de umidade especificadas. Bom, o secador escolhido para ser utilizado é o de tipo esteira, tendo em vista que as bolas de argila são frágeis e não podem sofrer movimentações violentas. Os dados utilizados para o cálculo do dimensionamento do secador são os demonstrados a seguir. Vale lembrar que a umidade final é metade da umidade inicial e que a massa da esfera, a temperatura de secagem e o diâmetro da esfera são parâmetros do experimento, enquanto que a alimentação foi dada no enunciado da questão. De acordo com os dados coletados no experimento, o tempo necessário para se obter o valor da umidade final é de aproximadamente 0,724 horas. A partir daí, calculou-se a massa total de alimentação para se determinar o número de esferas. Então, calculou-se a área total de secagem das esferas. Para o cálculo do dimensionamento do secador, considerou-se uma largura de entrada de 2,5 m e, por fim, calculou-se o comprimento desse secador, com um fator de segurança de 20%. Foi calculada também a velocidade da esteira. Por último, o problema proposto número 3. Através das condições teóricas estipuladas por você, qual seria aproximadamente a umidade final do corpo de prova para cada condição de secagem utilizada no experimento, e qual seria o tempo aproximado para atingi-la? Bom, o valor final da umidade é a umidade de equilíbrio, e quando isso ocorre já não há mais secagem no material. Pelo gráfico, pode-se perceber que a umidade começa a estabilizar em torno de 0,04 gramas de água por grama de ar seco, e esse valor é obtido em aproximadamente 100 minutos. Essas foram as referências utilizadas em nosso vídeo relatório. Espero que tenha tido momentos de muito conhecimento e aprendizado. Obrigado e tenha um ótimo dia!